Bom dia! Vamos ao nosso versículo hoje? Está lá em 1 Timóteo 5:8 que diz: Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pois é. Vamos continuar falando um pouquinho, né, sobre pais e filhos, família, porque isso é muito importante. Nós estamos numa época que já tem muitas crianças de férias e os pais estão desesperadamente, né, em casa, as mães principalmente, e não sabem o que fazer com os filhos. Mas só que a gente precisa, né, ter um cuidado com a nossa família. As coisas mudaram muito. Antigamente, né, as mães ficavam em casa para poder cuidar, só os pais trabalhavam, e hoje em dia a gente sabe que não é assim. A maioria das famílias, os dois precisam trabalhar, né, para poder sustentar a casa, e muitos até mesmo por opção, né, da mulher de ir trabalhar, de sair, de fazer realmente, né, tem uma outra história, é uma outra época, e está tudo bem. O problema todo é que a gente não pode achar, né, que os filhos são um problema, são um peso, é algo que está atrapalhando. Nós precisamos integrar, né, os nossos filhos na nossa família e no nosso dia a dia. E quando entra de férias, muitos pais ficam desesperados achando como que eu vou dar conta, não tem como, é um desespero enorme, e isso você traz, né, para a criança, lembrando, uma crença que pode ser formada na vida dela e ela vai levar isso para o resto da vida. Você vai trazer alguns traumas, né? E principalmente a forma que age com a criança é como você estivesse rejeitando, né, aquela criança, o seu filho. E isso é muito forte. Muitas vezes não percebe, né? Ah, eu estou fazendo, estou agindo, e fala, age de uma forma o qual aquilo vai estar trazendo realmente uma rejeição. E ela vai crescer com essa dor, com essa ferida, e isso vai atrapalhar muito no desenvolver, né, da vida do seu filho, da sua filha. Então, preste atenção, né? Tenha cuidado, como a própria palavra fala. Você precisa ter cuidado, você precisa ter amor, você precisa, né, respeitar, principalmente os seus filhos. Respeitar no sentido de dar amor, dar cuidado, né? De você prestar atenção do que falta e o que precisa ser acrescentado para que a criança possa viver de uma forma integrando o que precisa integrar, aprendendo, né, o que precisa aprender para crescer um adulto forte e um adulto realmente tendo, né, tanto o amor do pai como o amor da mãe, porque isso a gente carrega para o resto das nossas vidas. Então, tenha esse cuidado. Eu costumava sempre falar, né? Ninguém pede para nascer. Eu sempre tive esse costume. Então, se a gente colocou, né, um ser humano na Terra, a gente precisa cuidar. Muitos estão trocando, né, isso, achando que não tem essa responsabilidade, mas você tem sim. Pai e mãe precisa ser forte, pai e mãe precisa estar atento, pai e mãe precisa cuidar. Então, tome o seu lugar e faça o que precisa ser feito. Precisa dar amor, cuidado, atenção a seus filhos, porque isso é o essencial. Não tem como viver, né, de qualquer forma. Não tem como você achar que dar educação é de qualquer forma. Precisa ser olhado, precisa ser cuidado, precisa de atenção e principalmente de muito amor. Ok? Tenham todos um lindo e abençoado dia. Até amanhã.